Antes de nós começar a aula, eu peguei uma fala do Bernardinho que traz e traduz isso que a gente está passando, né? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência de uma boa preparação. Então, a gente vem numa batalha, numa preparação, que esse resultado vai ser dado no domingo. Mas não quer dizer que se o resultado não for bom, que a gente não fez uma boa preparação, tá? Então, olha só. Peguei exercícios lá de simulado e vamos corrigir esses exercícios do simulado. Primeiro, assinalar a alternativa que apresenta o resultado da soma das raízes da equação menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Vocês fizeram esse cálculo e muitos entraram em contato comigo para tirar dúvida. E o detalhe foi justamente aqui, ó, em soma. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Como é que eu sei que é uma equação de segundo grau? Porque eu tenho um termo ao quadrado. Quem lembra da aula pode se resolver isso aqui por soma e produto. Que a soma tem que dar o valor do B e que a multiplicação tem que dar o valor do C. Beleza? Ou pode fazer lá aquela bastra usando delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E depois, x igual menos B mais ou menos a raiz do delta 2 vezes A. Beleza? Então, ó, nós temos que ter números somados fecha em 6, números multiplicados fecha 5. Porém, a gente tem aqui, ó, o A negativo, então a gente precisa trocar o sinal. Vamos ficar x ao quadrado, vamos trocar o sinal para negativo, menos 6x, mais 5. Se alguém fez a báscara lá, não precisa trocar o sinal, tá? Feito isso, a gente vai pegar dois números multiplicados que dá 5. 5 e 1. Dois números somados, tem que fechar 6. Então, 5 mais 1, fecha o B, 6. 5 vezes 1, 5. E aí ele pede soma das raízes. 5 mais 1, 6. A raiz é 5 a 6, então a alternativa correta, alternativa C. Beleza? Próxima questão. O valor de x que satisfaz a equação do primeiro grau abaixo indica a área total em metros quadrados de certo terreno. Sabendo sim, pode-se dizer que a área total desse terreno é igual a 3x mais 19 igual a 85. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque o x ele tem expoente 1, não aparece expoente. A forma de resolver uma equação do primeiro grau é isolando letra para um lado, número para o outro. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, vamos isolar o x. A gente tem esse mais 19, ele precisa trocar de lado, ele precisa vir para cá. Então, vai ter 3x igual 85 menos 19. Nós vamos ter 3x igual 85 menos 19, 66. O 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. X igual 66 dividido por 3. X igual a 22. Então, a gente consegue ver que a área é 22 metros quadrados. Então, tanto na resolução antes quanto na resolução agora, nós precisávamos encontrar o número de x. Então, quando tem um termo ao quadrado, se resolve por Bhaskara e, para quem tem mais confiança, soma e produto. Quando o termo é um x elevado a 1, que não aparece, é a equação do primeiro grau. Separa a letra para um lado, número para o outro. Ele até fala no enunciado
que era uma equação do primeiro grau. Próximo. Questão de média e mediana. A gente consegue olhar os números aqui, ó. 3, 15, 27, 32, 46, 89, 94, 112, 138, 164, que eles já estão em ordem crescente. Caso não tivesse em ordem crescente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar esses valores em ordem crescente. Como já estão, a média soma tudo. 3 mais 15 mais 27 e assim por diante. Vai somando todos os valores, que vai nos dar um valor total de 725. Vamos dividir isso por 10, vai me dar um valor. Por que por 10? Porque é a quantidade de 72,5. Isso vai ser minha média. Ó, a média é isso aqui. Só que ele pede também a mediana. Lembra, o que é mediana? É dividir ao meio em 2 grupos os números. Como eu tenho 10 números, eu separo 5 para o lado de cá, 5 para o lado de lá. Como é uma quantidade par, não vai sobrar ninguém aqui no meio. Então, a gente agrupa os dois e vai fazer 46 mais 89. E aí eu vou ter 135. Como eu agrupei dois valores, eu vou dividir por 2. E aí eu vou ter 67,5 de mediana. Alternativa correta, alternativa B. Se por acaso ele pedisse moda, é o número que mais aparece. Então, moda, número que mais aparece. Mediana, centraliza, divide em dois grupos e olha o que tem ao meio. Se for um número ímpar, vai sobrar um elemento só. Se for um número par, vai ter 2 elementos que a gente vai somar e dividir por 2. E a média, quando não fala que tipo de média é, soma tudo e divide pela quantidade. Aí chegamos, então, na questão, acho que bugou a mente de todos vocês. Todo mundo perguntou como é que era, como é que fazia, que não entendeu. Todo mundo achou que a resposta correta era uma, a alternativa correta era B lá no simulado. E aí gerou muita discussão. Vamos analisar isso e tentar entender o porquê disso. Ele fala no enunciado que são 3 urnas e que apenas uma das afirmações é verdadeira. Só pode ter uma certa. Vamos pensar aqui, ó, a urna 3 está certa. A urna 3 pesa 10 quilos. Se ela pesa 10 quilos, automaticamente a urna 1 também estaria correta, porque ela não pesa 10 quilos. E eu posso ter 2 situações verdadeiras? Não. Então, descartado essa possibilidade. Depois, vamos dizer que eu tenho que está certo aqui, ó. A urna 1 não pesa 10 quilos. E aí, se a urna 1 não pesa 10 quilos, a urna 2 não pesa 15 quilos. Também estaria verdadeiro. E eu posso ter 2 verdadeiras? Não. Então, neste caso, significaria o quê? Que a urna 1 pesaria quantos quilos? A urna 1 pesa 10 quilos. A urna 2 vai pesar 5 quilos. E a urna 3 vai pesar 15 quilos. Porque aí
montando neste formato, a única questão que estaria verdadeira seria a questão 2. A urna 2 não pesa 15 quilos. A urna 1 não pesa 10 quilos, seria falso, porque ela pesa. E a urna 3 pesa 10 quilos, também seria falso, porque ela pesa 15. E aí a alternativa correta, alternativa B. Não sei se ficou bem claro para vocês, mas esse tipo de questão, eu preciso testar as possibilidades de verdadeiro e falso. Aí sim cairia, no caso lá das tabelas verdades, que foi perguntado antes. Mas eu não preciso montar uma tabela verdade para resolver esse tipo de questão. Eu posso ir por tentativa e erro para analisar se isso é verdadeiro ou não. Entendido? Ficou claro? Perguntem. Depois, sabemos-se que uma urna há 5 triângulos. Então, ó, eu tenho 5 triângulos e 8 quadrados. Eu tenho um total de 8 objetos. Qual a probabilidade de, ao retirar dessa urna, ser um quadrado? Quando a gente analisou a aula de probabilidade, eu disse que probabilidade é o número de eventos dividido pelo espaço amostral. O espaço amostral é o total de objetos que eu tenho. 8. O número de eventos é o que eu quero. Eu quero o quê? Quadrado. Quantos quadrados eu tenho? 3. E aí eu vou fazer 3 dividido por 8, que vai dar 0,375. Só que a minha resposta está em porcentagem. Quando está em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100 este valor. E aí eu vou ter 37,5%. Alternativa correta, alternativa C. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo sabe dividir 3 por 8 à mão, sem calculadora? Eu fiz uma aula lá explicando para vocês, lá uma aula de matemática básica, explicando como faz isso, tá? Próximo. Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Dizer que uma mulher tem 1,6 de altura é o mesmo dizer que ela possui 160 de altura. Vamos pensar, ó, na régua lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Vamos colocar aqui que ela tem 1,6 de altura. Então, ó, ela tem 1,6 de altura. Se ela quer 160, a gente vai ter que acrescentar um zero aqui, ó, para poder fechar, ó, 160. Aonde parou? Centímetro. Então, ela está com a resposta em metros e centímetros. Essa é a régua que a gente usa para transformação quando ocorre. Se vai para o lado direito, a gente multiplica por 10. Se volta para o lado esquerdo, a gente divide por 10. Então, olha só. Estava em metros, né? Já vamos pegar uma outra cor aqui para destacar. Estava em metros. Ele andou uma casa, 2 casas. Então, a gente fez 1,6 vezes 10 vezes 10. Para poder fechar os 160 centímetros. Ah, eu não lembro a ordem da régua de cor, beleza? Mas lembra da multiplicação por 10 e da divisão por 10. Se fosse metros quadrados, como caiu no simulado,
Se é metros quadrados, significa que é um lado vezes o outro lado, para fechar o quadrado. Então, de vez de eu multiplicar por 10, eu faria a multiplicação por 100. Se fosse metros cúbicos de volume, eu faria a multiplicação por 1000. Uma unidade, 1 zero. Metros quadrados, que é 2 unidades, 2 zero. Metros cúbicos, que é 3 unidades, 3 zero. Questão de conjuntos. Considerando os intervalos numéricos A, menos 5 até o 21, B, do 0 até o 12, e a questão C, do menos 1 até o 17. Analisar os itens abaixo. O intervalo A contém os valores do intervalo B. A palavra contém significa estar dentro. Todos os números do B estão dentro do A, aí a gente vai analisar. O 0 está aqui, o 1 está aqui. Sim, verdadeiro. Assim como todos os números do B contêm o A. O contém os valores do C. Aí, olhando para cá, todos os números do C estão aqui dentro do B? Não, ó. Esse menos 1 não está aqui no B, porque ele começa no 0. Então, isso aqui é falso. Se dentro da afirmação a gente tem uma proposição, uma afirmação falsa, significa que a questão é falsa. Depois, os valores do intervalo C estão contidos, estão dentro do intervalo A. Todos os C estão dentro do A, verdadeiro, mas não estão dentro do B. Ó, não está dentro do B porque faltou menos 1, verdadeiro. Então, significa que essa questão é verdadeira. Os valores do intervalo B estão contidos no C. Os valores do B estão dentro do C, verdadeiro. E os valores do B estão dentro do A, verdadeiro também. Então, a alternativa correta, a alternativa E, que é 2 e 3 estão corretas. Então, a palavra contém e contido significa estar dentro. Ele está perguntando, todos os valores estão dentro do conjunto? Sim ou não? Quando a gente fez exercícios lá, eu falei em pertence e não pertence. Quando eu falo só um número, um elemento, eu uso a palavra pertence e não pertence. Quando eu falo todos os números que estão dentro daquele grupo, daquele conjunto, eu uso a palavra contém e contido. Bem simples. E é só olhar se está dentro ou não está dentro. Depois, uma urna foi colocado 20 fichas. E cada uma delas contém número de 1 a 20. Sendo assim, retirando aleatoriamente uma ficha dessa urna, qual a probabilidade para ela conter um número múltiplo de 3? Então, ó, novamente, uma questão de probabilidade. Número de eventos dividido pelo espaço amostral. Quem é nosso espaço amostral? Quem é o máximo que a gente tem? 20. Então, nosso espaço amostral vai ser 20. Evento, o que ele está perguntando? Múltiplo de 3. Dentro desses 20 números, quem é múltiplo de 3? Múltiplo vem de tabuada. Então, é o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e o 18. Esses são os números que estão na tabuada do 3 e que estão entre o número 1 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente vai fazer 6 dividido por 20, que vai dar 0,3. Como está em porcentagem, multiplica por 100. Vai me dar um total de 30%. Alternativa correta, alternativa C. Então, sempre que for probabilidade, a gente precisa destacar isso aqui, ó. Evento e espaço amostral. O espaço amostral é
o máximo de possibilidades que eu posso ter. E o evento, o que quer? Vou dar o que é. O que ele quer na pergunta. Então, sempre probabilidade vai ser isso. Professor? Outra questão, pode falar. O senhor poderia voltar ali? Eu não peguei ali o fio da... Como é que faz para dividir 6 por 20 sem calculadora? 6 por 20, sem calculadora? Olha só. 6 dividido por 20. Não dá para dividir 6 por 20, porque é um número menor. Então, a gente coloca um zero aqui embaixo das chaves e uma vírgula e acrescenta um zero do lado do número. Agora, o 20 cabe quantas vezes dentro do 60? 3. 3 vezes 20, 60. Então, obrigado. E aí a gente conseguiu chegar, tá? Então, sempre que tiver uma divisão, vocês precisam usar essa regra aqui da vírgula para poder fazer o cálculo, tá? Mais alguma dúvida? Não, era essa aí, professor. Obrigadão. Beleza. Próxima questão. Ó, ele já fala no enunciado que nós temos uma sequência lógica. Então, quer dizer que esse número para esse número foi feito um cálculo, que esse número para esse número foi feito o cálculo. Se é uma sequência lógica, eu tenho que usar a mesma regra para esse e a mesma regra para esse. A mesma regra para esse e a mesma regra para esse. Automaticamente, para chegar no x, eu tenho que usar essa regra. Então, vamos pensar assim. De 45 para chegar em 135. Ele multiplicou por 3. 45 vezes 3, 135. Do 135 para chegar no 108, ele diminuiu 27. Beleza? Achamos um norte para seguir. E aí a gente vai testar ver se isso aqui dá certo. 59 vezes 3, 177. 177 menos 27, 150. Ó, deu certo o primeiro pensamento. Vamos testar no próximo. 87 vezes 3, 261. 261 menos 27 vai chegar em 234. Automaticamente, 107 vezes 3 vai dar 321. 321 menos 27 chegou em 294. Quer dizer que o nosso pensamento está certo e que o valor do x é 321. Então, sempre que for sequência lógica, significa que a regra é igual para todos. Todos os pensamentos tiveram a mesma ideia, a mesma regra. Não vai ter um cálculo específico para isso. Tem que se deduzir da mente qual cálculo ele criou para construir essa regra. Seguindo, certa escola de dança oferece aulas de salsa e tango para os alunos. Sabendo que a escola possui um total de 85 alunos e que 58 fazem aula de salsa e 42 fazem aula de tango. Ao todo, quantos alunos fazem aula de tango e salsa ao mesmo tempo? Esse tipo de questão, ela é uma questão de lógica e pode ser resolvida por conjuntos, por diagramas de Venn. Ó, nós temos um conjunto que faz salsa e um conjunto que faz tango. Então, significa que os alunos que fazem salsa são 58. Os alunos que fazem tango, vamos até fazer uma cor diferente. Vou pegar uma outra cor. Os alunos que fazem tango
são 42. E ele quer saber aqui, ó, quantos desses alunos, ó, fazem aqui no meio as duas danças ao mesmo tempo. A gente sabe que o total era 85. Vamos somar esses valores. 58 mais 42. Vamos obter um total de 100 pessoas. A gente percebe que excedeu o número total. Este valor de excesso, a gente vai diminuir. Significa que nós excedemos em 15. Então, o que faz as duas danças ao mesmo tempo é 15. Seria esse 15 que estaria aqui no meio, na intersecção dos dois. Então, sempre que for uma situação, problema que dá para resolver com conjunto, é essa forma que nós vamos resolver. Depois, uma expressão numérica. A expressão numérica, a gente sempre resolve, ó. Primeira coisa a se resolver numa expressão numérica. Parênteses. Segunda coisa a se resolver numa expressão numérica. Colchetes. Terceira coisa de se resolver numa expressão numérica. Chaves. Então, a primeira coisa que a gente vai resolver, ó, é esse parênteses aqui e esse parênteses. O resto a gente vai copiar igual. 50 menos... Aí, 8 mais 4. 12 vezes 3 mais 2. E vai resolver 6 menos 1. 5. Agora a gente tem, por ordem, tem que resolver o colchete. Mas dentro do colchete, eu tenho várias operações. E aí, quando tem colchete e várias operações dentro, a gente segue uma outra regra. Primeiro, a gente faz vezes e divisão. Segundo, a gente faz soma e subtração. Então, neste caso, nós vamos ter que fazer essa multiplicação e essa multiplicação, na ordem que está. Sempre que tiver vezes e divisão, mais e menos, a gente vai seguir a ordem como se estivesse lendo o texto. Então, 50 menos 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. Só fiz um erro aqui, tá? É 12 vezes 6. É 12, isso. Isso, né? 36. Então, 50. Aí, vou resolver o colchete, né? 36 mais 10, 46. 46 menos 50 menos 46, 4. Alternativa correta, alternativa B. Então, para resolver a expressão, nós precisamos saber esta ordem e essa ordem, o que se resolve primeiro para poder resolver a expressão. Pode ser que algumas expressões apareçam potência, neste caso assim, ó. E aí, primeiro se resolve a potência para depois se resolver a multiplicação. Então, são sequências lógicas de organização de pensamento que a gente precisa saber como resolver. Pode falar. Nenhuma dúvida? Então, seguimos. Ó, assinalar a alternativa que apresenta a equação que possui 4 e menos 5 como raiz. Então, ele já deu a resposta da Bhaskara, que é 4 e 5. E ele quer saber qual dessas equações aqui chegou nesse resultado. Vocês podem resolver equação por equação, né? E ver qual é a resposta correta. Ou... Lembra lá na primeira resolução que a gente fez, ó? Primeiro exercício que a gente fez, eu falei em soma e produto. É o método mais fácil de se resolver. Soma e produto. Então, ó, dois números somados
tem que dar o valor do B, e dois números multiplicados tem que dar o valor do C. Então, que números a gente tem ali de resposta? O número 5 e o número menos 4. O número 5 e o número menos 4. Então, multiplicando 5 vezes 4, 20. Positivo com negativo, negativo. Somando dois números, eu tenho R$5 e eu gasto R$4. Me sobra R$1 positivo. Vou montar a equação. O primeiro termo é ao quadrado, depois vem o B. 1x. Só que quando monta a equação, este sinal do B aqui, ó, ele vem na resposta trocado. E o valor do C continua que nem está na resposta. Menos 20 igual a... Então, a alternativa correta, alternativa C. Para vocês decorarem, vou botar aqui, sempre a ordem vai ser assim, ó, ax ao quadrado, que é o valor do a, nunca muda, né? Só se, quando for montar a equação aqui, o a vai ser sempre 1, vai ser sempre só o x, mais bx, então o segundo termo é o valor do b, mais c igual a zero. Então, a, b, c. O valor do b é o segundo, o valor do c é o terceiro. Este sinal aqui de mais b e mais c, ele sempre vai ser de acordo ao que deu aqui na nossa multiplicação. Alguém tem alguma dúvida? A Dejaneira está com a mão levantada. Se ela quiser abrir o microfone. Não entendi por que o 1 ficou, na hora de montar, a equação ficou negativo. Se ele era positivo. É uma, Dejaneira, é uma regra matemática que sempre fala que quando a gente vai montar a equação, o valor do B vem com o sinal trocado. Sempre vai ser assim, tá? É uma regra. Sim. Tá bom, obrigada. Se aqui é positivo, quando monta a equação, negativo. Se aqui dá negativo, quando monta a equação, é positivo. É uma definição, tá? Tá bom, obrigada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Ali naquela parte eu não entendi ali do x2 menos 1x. Como é que tu pode repetir ali que eu não entendi? Isso aqui? Essa aqui que eu estou circulando? Sim. Tá. É. Olha só. Sempre que a gente monta uma equação do segundo grau, ela vai seguir essa regra aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá. Olhando para a nossa resposta aqui, ó, todos têm que o primeiro é x ao quadrado. Sim. Então, montamos x ao quadrado. O segundo valor é o valor do b, que a gente vai tirar aqui, ó, do mais 1. Ele vai vir para cá com o sinal trocado. Menos 1x ao quadrado. O terceiro valor é o valor do c, que a gente vai tirar aqui da multiplicação, ó. Menos 20. Sim. Sempre Tá, foi isso. A, B, C. Entendi agora. Tá? Aí depois tem que fazer a equação de segundo grau ou já tá pronto ali? Não, ele já tinha resolvido dando a resposta aqui em cima, né? Que era 4 e 5. Ele só pediu para tu encontrar a equação que gerou essa resposta. Ele Perfeito. fez a operação inversa, né? Lá na primeira questão, ó, se a gente voltar, ele deu a equação e ele queria a resposta. Agora aqui, ele dá a resposta e ele quer que tu monte a equação. Ele fez a operação contrária. Eu vou refazer, que eu não conhecia esse método aí que tu tá passando Esse agora. é o método que a gente chama ele de soma de produto. Soma. Só nesse caso aí, no caso dessa equação aí, no caso,
já daria para ver ali na resposta que multiplicando 5 vezes 4 dá o menos 20, a única que tem é aquela ali, né? Isso aí. Só que o que precisa cuidar é o sinal, ó, porque ele botou aqui uma positiva, uma negativa, negativa, positiva, e o B também, ó. Nós temos duas negativas e duas positivas. Então, Exato. esses detalhes Sempre vai ser o inverso. eles são importantes na hora que a gente vai cuidar para fazer a conta. Agora eu vi ali, então Sempre não estava vai ser enxergando aí. inverso ali, professor. Hã? Se fosse o menos lá em cima, seria o mais ali embaixo, ali, E, no resultado? por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Vou trocar a cor para verde. Olha só, vamos dizer que eu tenho resposta 7 e resposta menos 3. Vamos dizer que foi essa a resposta que ele deu. Eu vou fazer 7 mais menos 3. Eu vou obter uma resposta 4. Depois eu vou fazer 7 vezes menos 3. Eu vou obter uma resposta menos 21. Até aqui todo mundo entendeu, né? Faço uma soma, faço uma multiplicação. Quando eu vou montar isso aqui, eu vou montar x ao quadrado. O valor do b deu positivo. Aqui eu vou colocar negativo. E o valor do c, eu coloco ele normal, que nem está aqui. Então, essa seria a alternativa que eu marcaria se fosse a resposta 7 e 3. Alguém levantou a mão ali, não? Eu não consigo ver. Acho que não. Não? Há mais alguma dúvida nessa parte de equação de segundo grau? Não, só professor, isso aí que o senhor passou agora aí, qual das aulas que tá lá que eu não cheguei a ver, essa parte aí eu não vi. Essa aqui, quando a gente fez a aula de equação de segundo grau. Tá, valeu, obrigado. Tá? Professor, tem uma dúvida ainda na soma das raízes ali que eu te passei de manhã. Depois, se tu puder voltar para mim. Das raízes que tu me passou de manhã. É o Christian, eu te passei de manhã de uma questão de simulados, do simulado quinto agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp, então. Vamos tirar a tua dúvida aí. Deixa eu achar aqui. O Cristiano me mandou hoje de manhã. Isso. Tu me mandou pedindo a questão 26, né? Considerando a equação abaixo, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma das raízes. Então, vamos fazer o seguinte, peraí. Vamos manter isso aqui. Deixa eu só... Vamos criar um slide novo aqui. Seria... No slide. Apresentação. Tá. Ó, gerei um slide em branco. E tu tinha lá como equação, da questão 26 que tu me mandou, tu tinha isso aqui. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. E ele pedia no enunciado para marcar a alternativa correta da soma das raízes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Resolver essa báscara aqui. Ó, dois números somados, que a resposta vai ser o B. 5. Dois números multiplicados, que a resposta vai ser o C. 4. Até vou botar aqui do lado, para vocês verem o que eu fiz. Dois números somados que fecha o B, dois números multiplicados que fecha o C. Vocês perceberam, ó, na pergunta o 5 está negativo. Quando eu montei aqui a expressão, eu coloquei ele positivo. Então, neste caso, vai ser 4 e 1. Por quê? 4 mais 1, 5. 4 vezes 1, 4. Como ele pede a soma das raízes, 4 mais 1 igual a... Então, a alternativa correta, neste caso, seria a alternativa D.
Eu vou fazer por Bhaskara ela aqui também, para vocês tirarem a dúvida, tá? Só vou trocar a cor, ó. Delta igual menos 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. Delta igual 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 1 vezes 4, 16. Delta igual 25 menos 16, 9. Continua a conta, x igual menos b, então menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, 2 vezes o a. Então vai ficar x igual 5, mais ou menos raiz quadrada de 9, 3, 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho resposta 1, resposta 2. Na resposta 1, eu uso o sinal de mais. 5 mais 3 dividido por 2. 5 mais 3 vai dar 8. 8 dividido por 2, 4. Na resposta 2, eu uso menos. 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3 vai dar 2. 2 dividido por 2, 1. Cheguei no mesmo 4 e no mesmo 5 de resposta. Então, indiferente o método que tu faças, se tu faças soma e produto, ou tu resolva Bhaskara, a resposta vai ser a mesma. Não sei se eu consegui tirar a tua dúvida, Cris. Entendi. Agora, é que eu não tinha pegado aquela parte de fazer o X1 e o X2 aqui. Uhum. Sempre no X1 tu usa mais e no X2 tu usa menos. Por isso que a resposta pede uma negativa e uma positiva. Tá, beleza. Obrigado. Mais alguma dúvida nesse? Não? Então, vamos continuar. Aí chegamos naquela que então tinha pedido antes dos irmãos e dos funcionários. Uma empresa, para conhecer melhor seus funcionários, coletou dados a respeito de suas famílias. Quanto ao número de irmãos, recolheram as informações apresentadas no quadro a seguir. 0 irmão tinha 10 funcionários. 1 irmão, 12 funcionários. 2 irmãos, 6 funcionários. 3 irmãos, 2 funcionários. Sobre os funcionários dessa empresa, é correto afirmar que a média de irmãos por funcionário é igual a... Então, quando nós temos mais que uma informação, a gente tem uma média ponderada. O que diz a média ponderada? Que nós multiplicamos estas informações. Então, 0 vezes 10, 0. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 2, 6. Somamos isso aqui, para fechar, 30. E vamos dividir pela quantidade. Mas que quantidade? Ó, quantidade de funcionários. Então, vamos fazer 10 mais 12 mais 6 mais 2. Somando isso aqui, nós vamos ter 30. Aí, 30 dividido por 30, 1. Então, a média de funcionários é 1 irmão. Não sei se vocês entenderam, tinham dúvidas aí nesse tipo de questão. Então, sempre que nós tiver mais que uma informação, a gente vai fazer uma média ponderada multiplicando as informações. Não, professor, eu fiz essa daí, mas eu fiz errado no caso, né? Eu somei tudo ali, 0, mais 1, mais 2, mais 3 ali, e aí deu o resultado, no caso, dividido pela quantidade, ele deu 1,5, aí a que mais chegou próximo ali seria a C, né? Sim. E aí foi o que eu acertei no caso da questão. Se não quisesse fazer por média ponderada,
quisesse fazer por média normal, teria que fazer assim, ó, 0, mais 0, mais 0, entendeu? Repetir 10 vezes o 0, depois repetir 12 vezes o 1, depois dividir 6 vezes o 2, depois repetir 2 vezes o 3, somar tudo e dividir por 30, que ia dar a mesma resposta. Entenderam? Acho que ela é bem tranquila, só tem que cuidar desse detalhe. Quando tem mais de uma informação, ela é uma média ponderada. Então, próxima questão. Ó. Paula é uma pessoa que mora no litoral e depois do trabalho gosta de caminhar na areia. Para fazer suas caminhadas, Paulo tem 2 bermudas, uma preta e uma cinza, e ele tem 4 camisetas, uma vermelha, uma amarela, uma azul e uma rosa. De quantas maneiras diferentes Paulo pode se vestir para fazer essa caminhada? Então, o que ele vai usar? Uma bermuda e uma camiseta. Temos 2 opções. Quantas bermudas ele tem para fazer a caminhada? 2. Quantas camisetas ele tem para fazer a caminhada? 4. E aí, princípio fundamental da contagem, 2 vezes 4, 8. Então, ele tem 8 maneiras diferentes de fazer essa caminhada com roupas. Professor, Pode falar. pode voltar ali no slide da Bhaskara. Posso? Esse ou esse? Esse. Só para adicionar uma coisa. Ali no o B, por que inverte o sinal dele? Porque Por regra. quando a gente monta a Bhaskara, que é x menos b mais ou menos a raiz do delta, a gente coloca Assim? menos b, então a gente inverte o sinal já no começo. Então Isso. é por isso que o Então, sinal é aqui, invertido depois. por definição de regra, a gente troca no final o sinal. Isso aí. Se quiser tirar por isso como ideia, pode ser usado assim. Sim, no caso, se fizer com a reversa, né? Quando a Isso, gente vai montar a Bhaskara, a gente sempre troca o sinal do b. isso aí. Por isso Quando que a gente tem, pode quando falar. a gente tem, na próxima, a última questão que o senhor estava fazendo, quando a gente tem maneiras diferentes, a gente sempre pega tudo e multiplica. Essa aqui? Não, a Aqui. outra. Essa? Essa. Isso. Como ele quer possibilidades, ó, ele fala maneiras diferentes. Essa palavra aqui, maneiras diferentes, ela vem de combinação, né? Quantas combinações diferentes de roupa ele pode fazer? Se tu quisesse, tu poderia ter feito assim, ó. Poderia fazer uma, que a gente chama de árvore genealógica. Tu poderia botar lá, ó. Bermuda preta, ele pode usar a camiseta vermelha, ele pode usar a camiseta amarela, ele pode usar a camiseta azul e ele pode usar a camiseta rosa. Depois, se ele botasse a bermuda cinza, ele poderia usar a camiseta vermelha, a amarela, a azul e a rosa. Contando as possibilidades, ó, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 4 possibilidades, 4 mais 4, 8. Chegaria também na resposta, tá? Mas é muito mais fácil a gente multiplicar as possibilidades que eu tenho. Tá certo, obrigada. Posso ir para a próxima? Próximo. Uma miniatura foi construída em uma escala de 1 para 300. Se essa miniatura tiver 25 centímetros de comprimento, então o tamanho real dela é de... Então, olha só. Escala nada mais é do que regra de 3. Ele tem 1 centímetro para a realidade de 300. Ele quer que ela tenha 25 centímetros para uma realidade de x. Então, 1 multiplicado por x, 1x. 300 vezes 25
7.500. Isso aqui seria 7.500 centímetros. Mas a resposta está em metros. Aí lembra lá, ó, da nossa escala. Nossa regrinha lá. Aqui, ó. Ele achou a resposta em centímetro. Ele quer a resposta em metros. Então, nós vamos ter metros, decímetros, centímetros. Para chegar em metros, ele vai ter que andar uma, duas vezes. Então, a gente vai pegar os 7.500 e dividir 2 vezes por 10. Corto os 2 zeros, porque são 2 zeros. A resposta vai ficar 75 metros. Alternativa B. Então, sempre que for uma escala, é uma regra de 3 que a gente faz para descobrir a escala. Próxima questão. Questão dos conjuntos, novamente, né? Dados os conjuntos A, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. O conjunto C, 1, 3, 6, 8 e 9. A intersecção dos conjuntos. Então, vamos, antes de nós ver, a gente tem a união. O que a união dizia para nós lá? Que a gente pegava todos os elementos. Depois nós tínhamos a intersecção, que pedia quem? Iguais. Então, quais são os elementos iguais que eu tenho entre o A, entre o B e entre o C? Vamos olhar aqui. Eu tenho o número 2 em todos? Não. Tenho o número 3 em todos? Não. Tenho o número 4 em todos? Não. Tenho o número 5 em todos? Não. Mas eu tenho o número 6 em todos, ó. Então, alternativa correta, alternativa C. Então, sempre que falar união, eu quero todos os números juntos. Quando falar intersecção, eu quero só os números iguais. E se tiver diferença, que é representada pelo sinal de menos, eu quero a sobra. Sobra do primeiro conjunto. Então, são as 3 operações que a gente pode fazer com conjuntos. Depois, uma pergunta que também me questionaram no simulado, como eu resolvia, assinalar a alternativa que representa a quantidade de anagramas da palavra qualquer. Anagramas são palavras sem sentido. Então, pode ser em qualquer ordem. Quando eu falo a palavra anagramas, eu quero o número de possibilidades dividido pelas repetições. Quantas letras eu tenho aqui? 8. Então, 8 fatorial. Só que o Q repete 2 vezes e o U repete 2 vezes. Então, eu tenho que fazer dividido por 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. 8 fatorial quer dizer que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2 vezes 1. Aí, vai fazer lá, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 40.320. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 40.320 dividido por 4 é um total de 10.080 palavras diferentes.
Então, alternativa correta, 10.080. Então, sempre que tiver anagramas, é fazer o total de letras dividido pelas letras repetidas. Se não tiver nenhuma letra repetida, não divide por nada. Por exemplo, se fosse a palavra amor. Eu tenho 4 letras. 4 fatorial. Tem alguma letra que repete? Não. Fatorial de 4, 24. E aí marcaria 24 de resposta. Então, sempre que for anagramas, é essa regra que a gente vai usar. Síria tá com a mão levantada. Pode falar. Professor, eu vi, assisti uma aula, acho que no Instagram, curtinha, assim, de resolver esse tipo de questão, e aí ele fatorava até por exemplo, nesse caso, fatorava até o 3 ou até o 2 e cortava o 2 com um 2 de baixo. Vamos inserir um slide aqui também. E vou te explicar. Eu fiz essa... Quando a gente estudou análise combinatória lá de arranjo, combinação e permutação, eu fiz isso. Vamos dizer que a gente tem assim, 8 fatorial e 5 fatorial. Para facilitar o cálculo, a gente faz 8, 7, 6, 5. Por que a gente para no 5? Porque embaixo o número é 5. E aí a gente pode, eliminar os iguais. E aí vai fazer 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336. Pode ser feito dessa forma também, tá? Eu só quis aqui fazer... não ficou salvo, tá? Eu só quis fazer aqui antes para poder mostrar para vocês que dá para fazer toda a multiplicação ali até o final, tá? É que eu fiz dessa forma essa questão e eu não consegui chegar no resultado certo. Aí eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mas... Eu tinha feito assim, 8, 7, Sim. 6, até chegar no 1. Ou porque daí... Eu cortei o 2 fatorial de cima com um dos 2 fatorial de baixo. Tu fez isso aqui, né? Isso. Aí tu cortou o 2 fatorial e sobrou um 2 fatorial. Isso. Aí, se tu multiplicasse isso aqui, tu teria 20.160. Uhum. E daí, como o 2 fatorial é 2 vezes 1, tu teria 2. Tá. 20.160 dividido por 2, fecharia os 10.080, que é o que a gente tem. Sim. Tá bem, então. Muito obrigada. Mas tu pode, sim, fazer por esse método aqui de cortar para simplificar o cálculo, não tem problema. Tá, certo. Obrigada, professor. De nada. Uma outra questão que é no simulado sobre diagramas, sobre conjuntos. Ele diz que o A tem 30 elementos, que o B tem 20 elementos, e que a soma, a união, lembra que significa todos. Todos os elementos de A e B tem que ser 67. Então, se a gente fazer 30 mais o X mais o 20, tem que fechar 67. Somando 30 mais 20, eu tenho 50. O 50 está mais, vai passar para o outro lado, menos. Então, 67 menos 50, eu tenho um total de 17 pessoas que gostam tanto do elemento A quanto do elemento B. Então, algo bem simples, mas precisaria saber que união significa todos. Isso aí, alguma dúvida? Claro, aqui como era uma questão simples, vocês poderiam fazer, né? 30 mais 20 mais 15. Ah, não fechou. 30 mais 15. Tem uma pessoa com a mão levantada aí. Tem uma pessoa? Deixa eu bandido. Não sei quem é. Pode falar, Bandir.
Janira, não sei se tu tá falando, mas tem que aumentar teu áudio, que a gente não tá te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Tá. Professor, se possível, eu queria ver duas questões aí do simulado 4. A 22 e a 23. Errei feio e fiquei de cabelo em pé. Por favor. Vamos terminar esses slides que eu montei aqui. Eu tenho mais 3 questões para fazer. E aí depois eu vejo essas duas que tu me pediu, tá bom? Então, olha só. Vamos só seguir para terminar essas que eu montei aqui, que eram dúvidas que já tinham me pedido. Em uma entrevista com 200 pessoas, foi perguntado qual a preferência de fruta de cada uma das 3 opções dadas. 26 responderam mamão, 34 laranja, 40 banana. Sendo assim, ao todo, qual a quantidade de pessoas que não preferem banana? Então, olha só. A gente tem 26 mais 34 mais 40. Se a gente somar 26 mais 34 mais 40, vai fechar 100%. Só que ele fala em exclusão da banana. Então, a gente vai excluir a banana. Vamos somar 26 mais 34, eu vou ter um total de 60%. 60% não gostam de banana, de um total de 200 pessoas. Poderia fazer regra de 3, ó. 200 pessoas é 100%. 60% é X%. E aí multiplicaria cruzado, encontraria um total de 120 pessoas. Alternativa C. Então, quando ele fala a palavra não, quer dizer que ele quer excluir aquele grupo de pessoas, de objetos, do que ele está se referindo. E quando fala em porcentagem, podemos fazer por regra de 3. Alguém? Ô, professor, eu fiz... Ô, professor, tá ouvindo agora? Sim. Eu fiz um pouquinho diferente, eu dividi os 200 por 100 e multipliquei os 2 pelo 60, dá na mesma, né? Dá na mesma. Eu Beleza. faria a mesma coisa, né? Eu pegaria os 60%, dividiria por 100, que foi o que tu fez, né? Só que tu fez com 200, daria 0,6, multiplicaria pelos 200 pessoas e daria 120 também. Isso aí. Uhum. Tu fez uma regra de 3, só que tu inverteu os fatores aqui da regra de 3, bem tranquilo. Uhum. Beleza. Mas, se vocês acham mais fácil, lembrem-se, o símbolo de porcentagem significa divisão por 100. Então, sempre que vocês dividirem um símbolo de porcentagem por 100, o cálculo de vocês vai estar correto. Diferente. A próxima foi uma questão que muita gente ficou em dúvida, né? Aparecia várias vezes, caneta, 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 e pedia qual era a letra que ia parar na 657. Então, olha só, caneta tem quantas letras? 6. Então, a gente vai fazer 657 dividido por 6. Dá uma vez, 1 vezes 6, 6, 0, baixa o 5, não dá nenhuma vez, a gente coloca o 0, que nem eu expliquei, acrescenta e baixa o 7. Não precisa acrescentar 0 aqui nesse caso, porque tem o 7 ainda para baixar. Baixa o 7, 57 dividido por 6 vai dar 9. Vai ficar 54. Sobrou 3. Este 3 de sobra é o que me interessa. Então, vai ficar K. Ó, terceira letra é o N. Então, a alternativa da sequência que representaria isso aqui
seria a letra N. Sempre que for uma sequência de letras, palavras, é esse formato que a gente faz. Alguém levantou a mão? Pode perguntar? Não é, professor, eu ia te perguntar. É que aí eu fiz 6 letras, né? Tem a palavra caneta. Aí eu fiz 600, depois eu fiz 6 vezes 9, que deu 54, e depois contei 3 letras, mas aí eu não sabia a forma. Mas a gente sempre usa a forma de divisão pela quantidade de letras que tem ali. Claro, se for de números, a quantidade de números, né? Porque vamos dizer que ele te dá um número aí, 370 mil. Isso eu pensei. Vai ficar tentando possibilidades? Não. Divide o número que ele te deu maior pela quantidade de sequências, de letras que tem ali. Não, agora te entendi aí. O resto tu conta as letras, tá? E aí o que eu ia te perguntar só, dessa questão 27, que é de mediana, né? Sim. Aí é que eu embaralho um pouco só porque tem os dias ali na ordem, entendesse? Mas aí tu esquece os dias e bota na ordem ali, mesmo tendo os 2,80 repetido, né? Isso, bota sempre em ordem crescente os valores. Só que se tem 80 repetido, tu tem que repetir 2 vezes o 80, né? Ah, não, eu sei. É, porque eu fiz do outro jeito, ainda bem que não tinha resposta, senão o cara se engana e marca errado. Isso. Se aparecer lá, vamos... Deixa eu ver a questão ali que o colega pediu do simulado. É o simulado 4? Não, esse é do 5, é o 27, a questão 27. Eu não tenho simulado 5, eu só tenho simulado 4 aqui. Tá. Não, mas foi só uma dúvida, só isso aí que eu tô te falando. Porque... Sempre que for isso, a gente bota em ordem. Tá? O colega pediu do simulado 4 ali. Quais foram as duas questões que tu pediu? Simulado 4, a questão 22 e a 23. Eu vou só abrir 2 novos PowerPoint aqui para nós poder fazer eles. A questão 23 e 24. Tá. A questão 23 é a questão dos metros quadrados lá, né? Carlos está fazendo um projeto de uma casa em um software profissional. Tela principal, ele observa que a área total do seu projeto deu 68,4 metros quadrados. Acidentalmente, ele ativa um comando que faz com que sua área seja em centímetros quadrados. Sendo assim, o valor a ser exibido será... Então, ó, está em metros, que é a resposta em centímetros. Ó, metros, decímetros, centímetros. Ele vai ter que andar quantas casas? 1, 2. Então, a gente vai fazer 68,4 vezes 100 vezes 100. E aí eu vou ter 684,000. E essa seria a resposta. Por que 100? Porque é metros quadrados, né? Então a gente multiplica, ó, 2 zeros. Entendi. Bom. Entendi, perfeito. E a outra seria a 22, não a 24, professor. A 22? Isso. Beleza. Então, vamos fazer a 22. Bruno possui 1,68 metros. Então, Bruno tem 1,68 m. Seu pai é 20 centímetros mais alto. Então, o pai de Bruno vai ter 1,88. Concorda comigo? A soma das alturas de Bruno, ó, Bruno mais o pai mais o Pedro é igual a 0,0
0,412 km, quilômetro. Desse modo, assinalar a alternativa que indica corretamente a altura de Pedro. Então, antes de poder fazer, nós sabemos que um tem 1,68, o pai tem 1,88, e a gente não sabe a altura do Pedro. Só que a altura do pai e do Pedro estão em metros. E a resposta está em quilômetros. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é transformar esse 0,00412 de quilômetros para metros. Então, a gente vai ter lá km, HM, DAM, M. Vai andar 1, 2, 3 vezes. Então, a gente vai andar a casa também, ó. Vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, significa que a gente está dando casa. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Concorda? Significa que ele vai ter 0,412. Então, a gente vai somar isso. Desculpa. Isso aqui é a resposta, tá? Acabei botando no lugar errado. Vai ser aqui. E não vai ser 0,42. Vai parar aqui, ó. Vai ser 4,12. 4,12. Então, a gente vai ter 1,68 mais 1,88. Vai fazer lá. 1,68 mais 1,88. Vai fechar 16, vai 1, vai dar 5, vai 1, vai dar 13,56. A altura dos dois juntos. Igual a do Pedro. Isso tudo é 4,12. Isso aqui está somando, vai passar para cá, diminuindo. Então, Pedro vai ter uma altura de 4,12 menos 3,56. Então, Pedro vai ter uma altura, vamos diminuir isso, de 56 centímetros. Perfeito, professor. Eu errei a questão do... Eu coloquei 0,56 centímetros. Sim. Só que como a resposta está em centímetros, aí era sem o zero, né? Se a resposta tivesse em metros, seria 0,56. Tá aí. Seria 0,056, na verdade, né? Isso, eu me perdi aí. Eu fiz mais os cálculos ali e coloquei a alternativa A, no caso, que era 0,56 centímetros. E é 56 centímetros sem o zero, né? Então, é isso que... se tu pensasse 0,56 centímetros, seria muito pequeno, né? Se a gente pensar isso numa proporção de tamanho, seria um bebê da barriga lá nas primeiras semanas de dentro da barriga. Não, sim, é que eu pensei 1 metro, né? 1 metro, 1,00. Aí, analisando assim, eu pensei que teria que ter o zero quando fosse centímetros, mas não. Porque, na verdade, é um pega-ratão no sentido que, assim, ó, no enunciado ele dá em metros e na resposta ele te dá a resposta em centímetros, né? Ele já faz com que tu tenha tendência ao erro nesse sentido. E conseguiu. Tá em metros e o outro está em centímetros. Perfeito, mas tá... Obrigado pela explicação. Não, tudo certo. Alguém tem mais... Eu vou só fechar aqui, vou voltar lá para nossa aula. Vocês estão vendo aí uma pergunta? Diz assim,
10 guindastes carregam 180 caixas em um navio 12 dias por 5 horas trabalhadas. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? O que eu sugiro, ó, que a gente tem guindastes, né? A gente tem guindastes, caixas, dias e temos horas. Isso é o que a gente tem de dados na pergunta. Então, a gente tem 10 guindastes, 180 caixas, 12 dias que trabalham 5 horas. Depois, quantas caixas, então ele quer saber quantas caixas, serão carregadas no total de 15 dias, trabalhando 4 horas por dia. Um total de 12 guindastes. O valor do X não muda, tá? Ó, 180 sobre X. Sempre que for uma regra de 3 composta, nós vamos deixar o 180 sobre X, o valor que está com X isolado, depois igual. Agora a gente vai analisar cada caso separado. É como se a gente tivesse pequenas regras de 3 simples. Vamos analisar só o guindaste. O guindaste aumentou a quantidade de guindaste ou diminuiu? Aumentou, né? Foi de 10 para 12. Agora, se eu aumentei o número de guindaste, eu vou aumentar ou eu vou diminuir o número de caixa? Vou aumentar o número de caixa. Se os dois aumentaram, quer dizer que é diretamente proporcional. Então, eu mantenho o 10 sobre o 12. Depois que eu fiz isso, eu apago aqui o do guindaste, ó, e eu vou analisar quem? Eu vou analisar o dia. Do 12 para o 15, aumentou o número de dias. Se aumentei o número de dias, eu vou aumentar o número de caixas ou eu vou diminuir o número de caixas? Aumenta. Vou aumentar. Então, eu vou manter o 12 sobre 15 normal. Agora, agora nós vamos para a outra parte. Horas. Se eu diminuir o número de horas, eu vou aumentar a produção de caixa ou eu vou diminuir a produção de caixa? Diminui. Diminuir. Então, também ficou diretamente proporcional. Então, eu vou manter 5 sobre 4. Agora que eu montei a expressão, agora eu vou fazer o cálculo. Agora eu deixo o 180 sobre x aqui quietinho e vou fazer 10 vezes 12 vezes 5, que vai dar 300. E aí eu vou fazer 12 vezes 15 vezes 4, que vai dar 720. E agora eu vou multiplicar na diagonal. Então, após, indiferente se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, primeiro eu preciso montar isso aqui, que é os dados externos sem ser o que eu quero descobrir, sem ser o x. E o final eu vou fazer cruzado igual. Por isso que eu fiz essa parte aqui, ó, diminui, aumenta, para poder indicar isso aqui. Vamos supor que aqui, ó, o número de horas aumentou e o número de caixas ia diminuir. Quando acontece isso aqui, ó, de ser inversamente proporcional, o que eu faria aqui, ó? Esse 5 e esse 4, ele seria virado. Aí o 4 em cima e o 5 embaixo. Quando acontece de ser inversamente proporcional, eu troco a ordem do valor. Ó, aqui estava 5 e 4, aqui vai ficar 4 e 5. Essa é a diferença de
inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Porque vai cruzar sempre após. Isso, sempre após. Perfeito. Eu plotei o erro, porque quando o senhor coloca ali na numeração, ali o senhor coloca assim, que é inversamente ou diretamente. E eu estava acostumado com as